Bom dia, alunos do quinto ano da Escola Estadual Presidente Café Filho. Aqui quem fala é o professor Emerson. A nossa aula de hoje é de língua portuguesa. Nós vamos dar continuidade à discussão que nós estamos fazendo sobre o trabalho infantil. Então, só para nos situar, nós estamos nos apoiando em três principais gêneros neste momento para essa discussão. A primeira, nós vimos uma entrevista no YouTube. No segundo momento, nós fizemos a leitura de um relato aqui no nosso livro. E agora nós vamos ver uma propaganda que se trata de um anúncio contra o trabalho infantil. Então ele está na página 153. Eu gostaria de frisar que cada texto ou cada produção tem características bem definidas e elas são diferentes. É claro que um determinado gênero pode ter característica de outro gênero, mas quando você pega todas as características, você vai perceber que um se distancia do outro. Vou dar um exemplo simples. Nós, pessoas, por exemplo, eu e o professor Gessiano, nós temos características semelhantes. Somos professores de quinto ano, mas também temos características distintas, certo? Ele tem o cabelo maior que o meu, eu uso óculos, ele não. Então perceba que, embora se trate de características que nos aproximam, mas as características que nos distanciam são muito mais do que as que nos aproximam. O mesmo ocorre nas produções textuais. Então, o relato da aula passada tratava o mesmo tema da aula de hoje, trabalho infantil, mas as características do texto, propriamente dita, são diferentes das características do de hoje, que se trata de uma propaganda. Página 153. Como se trata de uma propaganda, você não vai ter apenas a linguagem verbal, né? Só texto escrito. Não, você vai ter imagens e textos. E como se trata de uma propaganda, eu preciso observar todos os detalhes e fazer uma leitura minuciosa, tanto do que está escrito como do que está sendo revelado através da imagem. Então, observe que já em letras grandes vem o ponto principal. Quem emprega crianças mata a infância. E aí, pequenininho, lá embaixo, tem uma série de informações. Então, na letra menorzinha tem uma informação de conscientização e no final tem um número para que você possa fazer denúncias. Ao lado, você tem falando sobre o órgão que regulamenta isso daí, que é o Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul. E aí você começa a tirar uma série de informações. Mas é na imagem que você revela o impacto da temática que está sendo trabalhada. Então, o que você percebe na imagem? Você consegue observar, por exemplo, que se trata de uma pia de cozinha, que nessa pia nós temos brinquedos e um ursinho. E aí você percebe que aqui se trata do trabalho infantil doméstico, que se distancia do tipo de trabalho infantil lá do relato que nós fizemos a leitura, que se tratava do trabalho infantil remunerado, para que eles pudessem ganhar dinheiro e ajudar na renda familiar. Nesse caso, o trabalho infantil doméstico é muito maior do que o trabalho infantil remunerado. Por que eu digo que é muito maior? Porque praticamente todo mundo na sua infância realizou algum tipo de trabalho doméstico. Isso é exploração infantil? Isso é trabalho infantil? Depende de como isso seja abordado. A criança ela precisa sim ter responsabilidades e ajudar em alguns afazeres domésticos, mas ela não deve ser a responsável pela casa, pelos cuidados com a casa. Existe uma diferença entre ajudar e ser o responsável. Exemplo, a criança deve sim cuidar do seu quarto, manter a sua cama arrumadinha, seus brinquedos organizados. Se for necessário secar uma louça, olhar o irmãozinho enquanto a mãe faz alguma coisa. São cuidados que contribuem, com a construção do dia a dia da sua casa. Mas você pegar para um outro contexto, sai os pais, vão passear, deixa a criança trabalhando, ou todos os dias a criança que é responsável por realizar todas as organizações da casa, enquanto os pais ou estejam dormindo ou estejam fazendo alguma coisa. Isso configura o trabalho infantil. E aí você perceba que a pia é o lugar de um adulto.
que é onde o adulto realiza o trabalho. Só que essa pia está cheia de brinquedos, que simboliza a infância. E o ursinho, observe que ele tem uma cruzinha assim nos olhos. E é interessante que sempre quando nós observamos esse xizinho no olho, cruz não, né? Esse xizinho no olho, nós nos arremetemos à morte. Então aqui seria a morte da infância. Quem emprega criança, mata a infância. Então, empregar a criança para o trabalho infantil, mesmo sendo doméstico, é errado, tá bom? É errado e traz impactos, prejuízos para a vida psicológica, emocional e até física da criança. Na sequência, nós vamos ter uma atividade de interpretação que eu quero que vocês façam, se estende da página 154 até a 156, mas antes de encerrar, eu quero deixar no ar uma discussão que vocês podem refletir. Alguns países é comum, por exemplo, que as crianças elas tenham responsabilidades e acabem trabalhando na própria vizinhança. Um exemplo é os Estados Unidos. Crianças de 12, 13 anos têm o hábito de cortar a grama do vizinho, vender uma limonada na calçada. E isso se configura no trabalho infantil dentro do nosso contexto aqui que nós estamos discutindo, ou seria um outro tipo de trabalho, não traz os mesmos impactos? Eu quero que vocês reflitam sobre isso. Na próxima aula eu vou conversar com vocês sobre isso e nós vamos pensar na diferença desse tipo de trabalho lá nos Estados Unidos e do trabalho infantil aqui do Brasil, tá bom? Então fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.